Bom, boa noite a você que me ouve da sua casa. Eu sou o pastor Felipe Mercadante, pastor da Primeira Igreja Batista em Congonhas, e é um prazer podermos estar compartilhando um pouco da palavra de Deus nessa noite. Bom, eu gostaria que você abrisse aí na sua casa, sua Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 35 até o versículo 41. Marcos 4, do 35 ao 41. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre quando Jesus acalma a tempestade. Bom, se você já abriu aí sua Bíblia, acompanhe comigo a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Tarde naquele dia, Jesus lhes disse: passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importa que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou, e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: Por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? E eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Pai querido, Deus de amor, graças te damos pela tua palavra, pois ela é boa, perfeita e eficaz, e apta, Senhor, a produzir em nós frutos do teu Espírito. Ó Deus querido, Deus santo, pedimos que no nome de Jesus, agora que nós lemos a tua palavra, o teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento ao conhecimento da tua palavra e nos ajude, Senhor, a aplicar essa palavra em nossas vidas, Senhor, para o nosso crescimento na tua presença. Aumenta-nos, ó Deus, a nossa fé. Guarda-nos, ó Deus, seguros, protegidos em Ti, Senhor, como nós aqui acabamos de cantar. Que a Tua palavra, Senhor, possa trazer esse descanso, esse acalento para a nossa alma nesse tempo. Oramos assim no nome santo de Jesus. Amém. Bom, eu queria fazer com os irmãos aqui algumas observações sobre esse texto, sobre Jesus acalmando a tempestade. Eu queria propor com você aqui algumas reflexões a partir desse texto, de uma maneira prática, algo que você possa já imediatamente começar a aplicar aí na sua vida a partir desse texto. Em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção para o versículo 35. No versículo 35, o convite de Jesus. Observe aí na sua Bíblia, que está escrito no final do versículo 35. Passemos para o outro lado. E quem foi que convidou os discípulos a passar para o outro lado? Foi Jesus. Bom, Jesus convida os discípulos, eles entram no barco e começam a navegar no grande lago de Genezaré, né? O conhecido Mar da Galileia. Eles começam a viajar no barco e quando uma tempestade, então, começa a sacudir o barco, as ondas começam a se arremessar contra o barco, e os discípulos ficam desesperados no meio daquela tempestade. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui é que aquela tempestade que sobreveio aos discípulos não era fruto de uma desobediência, por exemplo. Não se tratava aqui de os discípulos estarem cometendo um erro. Vou te lembrar, por exemplo, o caso do profeta Jonas. Jonas tem uma ordem do Senhor para que ele vá a Nínive, ele desobedece, pega o navio em Jope, vai para Tarsis e no meio da sua viagem acontece então também uma grande tempestade. Mas a tempestade de Jonas é diferente dessa tempestade. Porque a tempestade de Jonas fica muito claro para nós que é uma tempestade fruto da correção de Deus por conta da desobediência do profeta. Mas não é esse o caso aqui. Nesse caso específico que nós estamos lendo, a tempestade simplesmente sobreveio aos discípulos. Não se trata da correção de Deus. Na verdade, eles estavam em obediência a Jesus. Jesus os convidou e eles
obedecendo à ordem de Jesus, pegaram então o barco e fizeram a viagem. Isso nos leva a entender que há momentos nas nossas vidas em que enfrentamos tempestades e que não são frutos da correção de Deus, não é Deus nos punindo por algum pecado que tenhamos cometido, não é o inimigo se levantando contra nós, não se trata disso. Se trata de algo natural da vida, dificuldades e problemas naturais que fazem parte da nossa vida como um todo. E os discípulos agora estavam enfrentando um momento como esse. E nesse momento natural de tempestade em que eles já estariam enfrentando, Deus usa aquela circunstância para ensinar uma lição grande e poderosa aos discípulos. É Deus usando então as tempestades, as dificuldades que nós enfrentamos na vida e transformando essas dificuldades em escolas para nos fazer crescer na sua presença. Veja que o fato de obedecermos a Cristo, de reconhecer Cristo como nosso Senhor e Salvador, não significa que você agora está isento de passar problemas e tribulações. A vida cristã não se trata de termos comprado uma espécie de um passaporte, né, que nos deixe totalmente livres de qualquer problema, de qualquer dificuldade ou tribulação. A vida cristã trata-se, em essência, da certeza da presença de Deus. A promessa de Jesus não foi que no mundo nós não teríamos aflição. Pelo contrário, Jesus foi categórico ao afirmar: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Antes de subir aos céus, Jesus está reunido com seus discípulos e ele lhes deixa algumas orientações para que eles fossem pelo mundo e pregassem esse evangelho. E nas suas últimas palavras, Jesus diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E essa é a essência da vida cristã, a certeza de que Deus está conosco em todo o tempo, ainda que você esteja enfrentando uma tempestade. Dias bons, dias ruins, dias em que tudo vai bem, dias em que tudo vai mal, Deus está conosco. Dias que você tem saúde, dias que você enfrenta doença, dias em que você está empregado, dias em que o desemprego bate a porta, dias onde te sobram os amigos e dias onde você se sente sozinho. Mas em todo tempo o Senhor está conosco. E essa é a certeza que tem aquele que entregou a sua vida a Jesus. Também quero chamar a sua atenção ao versículo 38. No versículo 38, a palavra de Deus nos diz assim: Jesus, porém, estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E os discípulos os despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Ao soprar com fúria da tempestade, o bater das ondas na polpa do barco, a água que já se enchia, né, pelo chão do navio, mesmo aqueles discípulos, alguns deles homens tremendamente experientes, né, ali no mar, agora estavam cheios de medo e temendo a morte. Há momentos nas nossas vidas em que não importa o quanto você seja experiente, o quanto você seja habilidoso, você também irá ter medo. E por vezes o medo fará com que você comece a duvidar do amor de Deus e se ele se importa ou não com você. Como disseram os discípulos: Mestre, não te importa que pereçamos? Se nós permitirmos, irmãos, as tempestades que enfrentamos na vida terão o poder de alterar a nossa percepção de Deus. Eu vou repetir isso. Eu gostaria que você guardasse bem isso no seu coração nessa noite. Se nós permitirmos, as tempestades que enfrentamos na vida terão o poder de alterar a nossa percepção de Deus. Pastor, me explica isso melhor. Faça comigo esse exercício. Imagine-se agora você numa praia. Coisa boa, né? Se imaginar numa praia. E agora tem perto de você um porto. E nesse porto está lá atracado um navio. Um daqueles navios grandes, bem grandes, que as pessoas viajam, tiram férias, sabe? Aqueles navios bem altos, grandes. E você está ali observando aquele navio ali na praia. Agora imagina que esse navio saiu do porto, fez a manobra, né? E começou a ir para dentro do oceano. Algumas horas depois, você tenta observar um navio lá longe no horizonte. Qual o tamanho desse navio? Pensou? Agora vamos para um porto, para um aeroporto, melhor dizendo. Nesse aeroporto tem lá um avião.
um Hércules grande, um avião que transporta soldados. E aí aquele avião está lá e você está ali embaixo da roda daquele avião. Qual o tamanho desse avião? Alguns minutos depois, o avião faz a manobra, então ele dá a partida e alça voo. Alguns minutos depois, você olha e tenta buscar o tamanho desse avião. Qual é o tamanho desse avião? Você respondeu assim: pequeno, pastor. Se você respondeu pequeno, os seus olhos acabaram de te pregar uma peça. Porque esse avião não mudou o tamanho. Ele continua grande. Ele só está distante de você. O barco também não mudou de tamanho. Ele continua do mesmo tamanho. Ele só está agora lá no horizonte. Isso mostra que muitas vezes a nossa percepção pode nos pregar uma peça. Você pode observar as circunstâncias e achar que, de repente, por estar vivendo uma tempestade, Deus deixou de se importar com você. Deus não liga mais. Mas isso não é verdade. O mesmo Deus que te ama, que entregou Jesus naquela cruz para morrer por você, continua te amando hoje. Ele não mudou. As circunstâncias não mudaram o nosso Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então, se as circunstâncias que eu vivo não mudam o Deus que eu creio, eu também não posso permitir que as circunstâncias mudem a minha forma de crer em Deus. E eu comece a achar que esse Deus, por exemplo, não tem poder para me livrar, ou ele não me ama, ou ele está apenas me castigando por algum erro que eu cometi. Não, eu preciso crer que Deus está no controle de todas as coisas. Quero também, ainda no versículo 38, chamar a sua atenção para mais uma observação. Quando a Bíblia diz, e ele estava na polpa dormindo. Ele estava dormindo. Porque Jesus, ali também, em forma humana, estava cansado. E os discípulos confundiram o sono de Jesus com indiferença. Veja que eles perguntam, mestre, você não se importa? Eles estão confundindo o sono que Jesus estava ali dormindo, como se Jesus não se importasse com eles. E é muito comum, irmãos, nos momentos de crise, nos momentos de tribulação, acharmos que a demora de Deus em nos responder significa que ele não se importe. Significa que ele talvez não tenha poder para fazer alguma coisa a respeito, ou que ele não esteja atento às nossas necessidades, e não é isso. A questão aqui é o tempo. Deus é Senhor do tempo. E ele sabe exatamente quando ele deve intervir, quando ele deve se manifestar para dissipar a tempestade que nós estamos enfrentando. Deus sabe o tempo das coisas. E é necessário aqui confiarmos em Deus. Não confundir a demora de Deus com indiferença. Isso seria um erro. Bom, também quero chamar a sua atenção, para observar o versículo 38, quando diz ainda que ele estava dormindo. Eu não sei os irmãos, mas eu quero compartilhar algo muito pessoal meu aqui com vocês. Toda vez que eu estou lendo esse texto, e eu estou lendo que o personagem principal está dormindo, a tripulação está aflita, nervosa, angustiada, preocupada, que lá fora no barco está uma tempestade e eles estão com medo de naufragar. Todas as vezes que eu leio esse texto, me lembra do profeta Jonas. É quase que inevitável. E o cenário é muito parecido. Veja, o personagem principal dormindo na polpa. No caso, Jonas estava no fundo, né, embaixo do navio. A tripulação preocupada, com medo de morrer e uma grande tempestade lá fora. E agora? Bom, o que eu quero chamar essa atenção é que não confunda em momento nenhum Jesus com Jonas. Porque lá na história de Jonas, eles entendem que Jonas, então, é a razão dos seus problemas e que, por conta disso, eles precisam pegar Jonas e lançar para fora do navio. E, dessa forma, a tempestade vai se dissipar. E pode parecer bobo até, né? Pode parecer para você uma piada, embora tenha um grande fundo de verdade nisso, que muitos, infelizmente, no tempo da dor, no meio da tempestade, confundem Jesus com Jonas e acabam lançando para fora da sua vida aquele que poderia dissipar toda a tempestade. Infelizmente, como pastor, acompanhamos pessoas num processo de recuperação, pessoas que vão abrir a sua vida para Jesus e
Deus vai transformando e elas vão crescendo e amadurecendo no conhecimento do Senhor Jesus, mas também acompanhamos casos onde muitos confundem Jesus com Jonas e começam a dizer: pastor, depois que eu recebi a Jesus, depois que eu abri meu coração, depois que eu comecei a ir para a igreja, pastor, as coisas começaram a ficar difíceis, eu comecei a ter muitas dificuldades, muitos problemas, muitos desafios. E então, o que você fez? Eu desisti da fé. Eu abandonei Jesus. Eu achei que Jesus era Jonas, ele era a razão dos meus problemas. Não faça isso. Nós precisamos ter isso em mente, que a tempestade, ela já estaria no nosso caminho. Nós já enfrentaríamos tudo isso, de uma forma ou de outra, porque enfrentar tempestades faz parte da vida. Então, se vamos enfrentar tempestade, não é muito melhor ter no nosso barco, na condução do navio da nossa vida, aquele que tem poder para dissipar toda a tempestade? Por último, eu quero chamar a sua atenção para o versículo 41. Versículo 41 vai dizer assim: e eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é este que até o mar e o vento, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Ele fala aos ventos e eles obedecem. Ele fala às ondas e essas se submetem ao seu comando. Ele torna uma terrível tempestade em pacífica bonança. Apenas pelo poder das suas palavras. Cala-te, aquieta-te. E o vento e o mar precisam, devem obedecer. Isso porque as palavras que são proferidas são daqueles que criou todas as coisas. A Bíblia diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito existiria. João 1:3. Os elementos da natureza ouvem a voz e obedecem ao comando do seu Senhor. Não há impossíveis para Jesus. Não há tempestade que ele não possa aquietar. Ninguém deve perder as esperanças de chegar ao término de sua jornada, ao final de sua viagem, contanto que tenha Jesus como o capitão, como o condutor do barco da sua vida. Se tivermos à frente o capitão chamado Jesus, certamente, irmão, tudo irá bem. A seu tempo, tudo irá bem. Maior é aquele que está em nós do que os ventos e as ondas que se põem contra nós. Se nós estamos em obediência ao Mestre, as tempestades, então, servem para quê? As lutas que nós enfrentamos servem para quê? As tribulações que você que está me ouvindo está enfrentando nesse momento, para quê? Bom, na percepção da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, é para que eu e você entendamos um pouco mais sobre quem é Jesus. Antes das tempestades, os discípulos tinham um nível de conhecimento. Eles tinham um nível de entendimento sobre quem era Jesus, antes da tempestade. Mas agora, no final da sua trajetória, da sua jornada ali, o seu conhecimento agora era muito mais profundo. Eles haviam testemunhado a sua glória manifesta no meio deles. E assim também, irmãos, no final das nossas tempestades, das nossas tribulações, dos nossos problemas, nós olharemos para trás um dia e veremos o quanto o nosso relacionamento com Deus cresceu, o quanto você amadureceu, o quanto você aprendeu, o quanto você se tornou uma pessoa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um irmão melhor, um crente melhor, depois que as tempestades se cessarem, se acalmarem. Então você vai poder olhar para trás e ver o quanto você cresceu. Veja comigo, para nós encerrarmos, o livro de Jó, capítulo 42. Talvez você já conheça a história, tanto de dificuldade que Jó enfrentou, a perda dos seus filhos, a perda dos seus bens, a perda da sua saúde. Depois de tantos problemas que Jó enfrentou, o que é que Jó tem a nos ensinar e a constatar a respeito dessas coisas? Ele diz assim no capítulo 42, a partir do versículo 1. Então Jó respondeu ao Senhor: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido.
quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? De fato, eu falei do que não entendia, coisas que eram maravilhosas demais e eu não compreendia. Ouve-me e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me desprezo e me arrependo no pó e na cinza. Isso trata da humildade agora de Jó em perceber o quanto ele havia crescido no conhecimento de quem era esse Deus a quem ele amava e servia. Assim também, irmãos, não há tempestade que dure para sempre. A seu tempo o Senhor há de se levantar, se manifestar e com seu poder cessará toda a tempestade que nós estamos enfrentando nesse momento. E eu e você vamos olhar para esse tempo, lá no futuro a gente vai olhar para agora e vai ver assim quanto nós crescemos no conhecimento do Senhor, o quanto esse tempo serviu para o aprimoramento da nossa fé, para o crescimento, para o fortalecimento da nossa fé, para que você melhore como pessoa, como servo de Deus, como cristão. Ao final dessa tempestade, que você possa sair dela aprovado diante do Senhor, com a sua fé fortalecida em nome de Jesus. E Deus te abençoe com essa palavra, que essa palavra te ajude a enfrentar, seja qual for a tempestade que você estiver enfrentando. Amém?